Hello, turma do terceiro ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma sexta-feira de aulas online. Hoje é dia 2 de outubro e a nossa aula de História começou agora. Sejam todos bem-vindos, minha turma do terceiro ano. Começamos um novo mês ontem, dia 1 de outubro, foi o início deste mês, que é um mês tão esperado por vocês que são crianças. Na nossa aula de hoje, nós teremos um novo assunto que está no livro de vocês. Teremos uma correção, tarefa de classe e também para casa. Eu vou informar quais serão as páginas já já. Primeira coisa, nós vamos começar a fazer a correção da tarefa de casa que foi na aula passada. E eu peço já que você pegue seu livro de história, estojo, e vamos começar. Abram o livro de história na página 106. A tarefa de casa foi essa questão que eu passei para vocês. 106. Vamos lá, abrindo. No primeiro quesito. De acordo com o texto, os portugueses colonizadores também assimilaram a cultura indígena. Que outros tipos de hábito indígenas ainda sobrevivem na nossa cultura? Pesquise e apresente para a sua turma. Essa atividade eu solicitei que vocês fizessem e na próxima aula ao vivo, que a data será definida, vocês vão apresentar o que encontraram durante essa pesquisa. Agora você precisa anotar. Anote no seu caderno o que você encontrou e no encontro ao vivo, na próxima aula ao vivo, todos do terceiro ano, por favor, estejam presentes. Se a maioria estiver presente, melhor ainda. E vocês vão apresentar o que foi que vocês encontraram nessa pesquisa. Certo? Então, eu fico aguardando a sua presença, você, aluno do terceiro ano. Eu espero você na aula ao vivo na próxima semana, para nós fazermos a correção, conversarmos e vocês mostrarem para os seus colegas o que foi que vocês encontraram. Tudo bem? Então, combinado, todo mundo terceiro ano, eu falei isso na aula ao vivo desta semana e agora na nossa aula gravada, na nossa aula aqui do canal, eu também estou reforçando. Na próxima semana eu fico aguardando todos. Combinado? E hoje, como nosso novo assunto, nós encerramos o capítulo 3 do livro e vamos começar o capítulo 4. O título é página 108, o tempo, os fatos e as fontes históricas. O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Nós sabemos diversas coisas que aconteceram no passado devido a várias pessoas que registraram momentos que aconteceram, seja através de documentos, de fotografias, de textos escritos, inclusive até a própria conversa entre as pessoas. Tudo isso vai passando de uma pessoa para outra, de geração em geração, e através disso é que nós descobrimos e sabemos o que foi que aconteceu lá no passado. História é a ciência que se baseia em eventos ocorridos em um determinado tempo. Isso é uma das definições do que é história. Ela analisa o passado dos homens, o passado das pessoas, não apenas dos homens em si, nesse caso do gênero, mas as pessoas do passado. Sua forma de viver e a sua relação com os demais. Estuda o que aconteceu, isso tudo está se falando de história, tá? A história estuda o que aconteceu em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente. Essas pessoas vão fazendo as suas descobertas e vão encontrando o que foi feito no passado e esse passado ele se torna muitas coisas presentes ainda hoje em dia, como por exemplo a vida dos indígenas.
Os indígenas, sim, ainda vivem em ocas, são coisas do passado, mas, assim, alguns indígenas, sim, vivem em ocas. E, além deles viverem ainda em ocas e terem os seus rituais, as suas crenças, os seus costumes, eles também se modernizaram com o passar do tempo, mas não perderam as suas raízes. E a gente sabe de tudo isso que aconteceu através dos documentos escritos no passado, através, inclusive, até das próprias pinturas, onde no livro mostrou para vocês nas aulas passadas fotografias ou então pinturas de cenas que aconteceram no passado. E isso interfere no nosso tempo presente. Tudo aquilo que aconteceu no passado interfere até hoje. Quando falamos em tempo, na história, estamos nos referindo a períodos, épocas, eras e fases. Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história, organizados pelos historiadores que facilitam o estudo. Historiadores são aquelas pessoas que estudam a história das pessoas de uma maneira geral. Assim, os fatos ocorridos são agrupados em períodos ou épocas. A época do Brasil colônia, o período medieval e assim por diante. Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionado a determinado grupo de pessoas. Fatos históricos, a palavra fato é algo real, algo que aconteceu. Quando as pessoas dizem aconteceu de fato isso no passado. Fato é algo verdadeiro, algo real, algo que aconteceu. Os fatos históricos são acontecimentos cujo valor está relacionado a um determinado grupo de pessoas, como eu falei. Para exemplificar, podemos pensar no acontecimento histórico da independência do Brasil, como um exemplo, que foi um fato importante para toda uma nação e que mudou significadamente um período histórico. Tudo isso que aconteceu no passado, na época da independência do Brasil, no ano de 1822, isso interferiu sim na vida das pessoas que presenciaram, que viveram essa época. De Brasil colônia para Brasil império. Já o nascimento de um irmãozinho é um fato histórico mais importante para a família da qual o bebê faz parte. Porém, não é um acontecimento importante para toda uma nação. Existe essa diferença. Fatos são coisas que aconteceram como eu expliquei, e se você, por exemplo, nasce um irmãozinho ou um primo, é algo importante para a sua família, pois não é algo que aconteceu que vai interferir a vida das pessoas ao redor. Tem gente que nem conhece, você vai passar a sua vida e não vai nem conhecer. Não conhece, não sabe da existência dessa criança. Já a independência do Brasil, ela mexeu assim com toda a vida dos brasileiros. E esse fato, ele só tem uma relevância, esse fato da independência do Brasil, ele tem relevância para toda uma nação. Já o nascimento de uma criança apenas para a família daquele bebê. Historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Ele se baseia em registros escritos, sonoros, orais e etc., conhecidos por fontes históricas. Se eu perguntar para vocês o que são fontes históricas, aqui no livro já tem uma definição. São registros escritos à mão, sonoros, podem ser uma música, ou orais. São as fontes históricas que a gente consegue encontrar determinadas coisas do passado através delas. Deu para entender? Aqui na página 109, vocês vão encontrar alguns exemplos de fatos, de fontes, melhor dizendo, históricos, porque tem fatos e fontes. O tempo é uma coisa, os fatos são outra coisa e fontes históricas. Quando há necessidade de entendermos os acontecimentos lá do passado,
é preciso tentar reconstruí-los com as fontes históricas disponíveis, ou seja, você vai ter que tentar reconstruir o que aconteceu no passado através da documentação que você encontrou nas suas pesquisas. Você, historiador, se você se interessa pela história ou do seu país ou da história de um outro povo, você pode sim se tornar um pesquisador e você vai reunir todas as coisas que você encontrou para tentar descrever o mais parecido possível, o mais próximo do que foi o real. Para reconstruir e compreender a história, é preciso pesquisar as informações contidas nas fontes históricas. E quais são os exemplos de fontes históricas? Documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. São 4 exemplos de fontes históricas, certo? Através dessas fontes históricas, quando você junta todo esse material, você descobre coisas que aconteceram no passado. Todo e qualquer documento, todo e qualquer tipo de documento, textos de época e atuais, mapas, ilustrações, pinturas, poemas, letras de música, literatura, manifestos, relatos de viajantes, inclusive as pessoas relatavam o que acontecia durante as viagens. Muitos escrivãos escreviam à mão mesmo, não existia internet nem computador. Você tinha que registrar à mão tudo o que acontecia durante a viagem, assim como aconteceu quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil. O escrivão, aquela pessoa que escreveu tudo o que aconteceu na viagem, se chamava Pero Vaz de Caminha. Assim como panfletos, caricaturas, fotos, livros, filmes, vídeos, charge e etc. É uma fonte histórica porque, de alguma forma, registra o que se produziu numa determinada época. Os documentos são todos esses exemplos que tem aqui descrito no livro e você pode encontrar outros. Aqui tem a foto da Carta Régia, que é um exemplo de documento que as pessoas souberam da existência dela, do que aconteceu no passado, através desses escritos. Os objetos arqueológicos, como roupas, utensílios, equipamentos, talheres e outros, são fontes históricas porque trazem informações de como era o cotidiano das pessoas. Esses objetos arqueológicos são encontrados durante escavações e muitos paleontólogos, inclusive, que trabalham nas escavações para tentar encontrar a ossada de dinossauros, de animais pré-históricos, eles trabalham fazendo as escavações para tentar encontrar, inclusive chegaram até a montar em alguns locais o esqueleto completo de um dinossauro, dos animais grandes do passado. Observem que aí no livro tem a foto de um fóssil de dinossauro. As pessoas sabem hoje em dia, a gente sabe hoje em dia, da existência desses animais através dessas fontes históricas. Neste caso, os fósseis, fóssil de dinossauro, inclusive múmias. Já foi encontrado até um gato que foi enterrado ao lado de seu dono, lá no passado. Lá no Egito também, eles mumificavam as pessoas importantes daquela época. Era todo um ritual e foi encontrado, sim, múmias em um estado conservado. Eles utilizavam algumas substâncias para tentar conservar o corpo das pessoas que haviam morrido. Elas eram colocadas dentro de sarcófagos, que eram os caixões de antigamente, certo? As coleções são os conjuntos de exemplares que carregam valor histórico, como as pinturas, os jornais, as revistas, as fotos e etc. Observe que para fazer coleções de todas essas coisas aqui, como pinturas, existem os colecionadores de pinturas e as pinturas elas foram feitas desde muito antigamente, até hoje. São fontes históricas também. Inclusive os jornais. O jornal ele não é algo recente. O jornal ele é algo bastante antigo e as pessoas relatavam os fatos que aconteceram no passado através dos jornais,
através das revistas. Inclusive fotos. Apesar que a câmera fotográfica ela não é recente e não tem, por exemplo, desde 1500, obviamente ela tem um pouco menos desse tempo. Mas as pessoas tiravam foto como era antigamente, e assim a gente sabe todas as mudanças que aconteceram em determinados lugares através desses registros. A tradição oral corresponde aos depoimentos e ao conhecimento que é passado de geração em geração, e assim são construídos os fatos históricos de um povo. Ou seja, as pessoas vão conversando, passando de pai para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto, e assim vai se espalhando. E essas notícias vão se espalhando de pessoa para pessoa, no famoso boca a boca. Você vai conversando, passando para as pessoas que você conhece, as novas gerações. Esses fatos vão sendo levados pela tradição oral das pessoas. Para entender esse assunto, minha gente, sobre o que são o tempo, os fatos e fontes históricas, o tempo é tudo aquilo que aconteceu, que acontece. O tempo não para, como dizia Cazuza. É algo que realmente não para. O relógio está sempre em movimento, a Terra está em movimento, os astros celestes estão em movimento e o tempo realmente não para. Coisas que aconteceram no tempo passado aconteceram, eles são fatos. Fato é algo que aconteceu de verdade. Por exemplo, ocorreu um fato lá na Escola Dinâmica, que foi o nosso drive-thru. Quem esteve presente pôde ver toda a alegria que a gente estava em receber vocês. Aquilo foi um fato, pois aconteceu, foi algo real, foi algo verdadeiro. Já as fontes históricas, elas servem para nos mostrar, para nós sabermos o que aconteceu no passado, como, por exemplo, documentos, objetos arqueológicos, coleções e tradição oral. Foi um resumo que eu fiz agora no final para todo mundo compreender. Agora ficou mais simples para entender. Não é um assunto complicado, tá, gente? É um assunto simples. É só a gente prestar bastante atenção que aí vocês conseguem. Tarefa de classe agora. Nós vamos responder a página 110, ok? Página 110 para a tarefa de classe. Anotem a data de hoje, 2 de outubro, aqui em cima. Anotem a data no livro de vocês. Tarefa de classe. Vamos começar a partir do primeiro quesito. Explique a importância do tempo para a história. De acordo com o texto que nós lemos, o tempo ele é importante por que motivo? Uma sugestão. O tempo é fundamental para o estudo da história, pois ela estuda o que aconteceu em tempos anteriores e como isso interfere no tempo presente. Você pode resumir assim. Ele estuda o que aconteceu no passado e como isso interfere no nosso presente. Uma sugestão também. É um resumo dessa primeira alternativa que eu dei a vocês. E você pode colocar outra resposta com as suas próprias palavras, mas, por favor, não fujam do assunto. Certo? Então, precisa colocar alguns detalhes em relação ao tempo, ao estudo e ao também como isso interfere, o que é no passado, o que interfere no presente. Então, coloquem através dessas palavrinhas. Certo? Copiem a resposta e vamos para o segundo. O que você entende por tempo histórico? Resposta pessoal. Qual é o caminho que vocês vão tomar para responder isso? Vamos voltar para o livro, lá na página 108. O tempo é um dos aspectos fundamentais para o estudo da história. Quando falamos em tempo, na história, estamos nos referindo a períodos, épocas, eras e fases. Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos da história organizados pelos historiadores que facilitam o estudo. Pesquisar sobre o passado. Você pode continuar por esse caminho. O que você entende por tempo histórico? Estudar o quê? Foram coisas que aconteceram no passado. Você vai construir a sua resposta baseada nisso. Entendido? Respondam. Comecem com letra maiúscula. Eu fiz a correção das provas de vocês e notei que muitos alunos começam a resposta com letra minúscula. Não. Letra maiúscula no começo de resposta, incluindo perguntas. E tem que finalizar sua resposta com um ponto, ó,
Ponto final. Precisa colocar. Pontuação é necessária. A gente precisa ter o hábito de fazer as pontuações corretas, porque a gente se esquece. A gente utiliza muito aplicativos de mensagem e acaba não pontuando. Isso pode nos trazer malefícios. Pode trazer que a gente esquece. A gente acaba se esquecendo. Aí, na hora de copiar algo muito importante, como a tarefa de vocês, como os trabalhos, acaba não pontuando como deveria. No terceiro quesito, marque um X na alternativa incorreta. E aí, 5. Apenas uma está errada, está incorreta. Vamos ver qual será? Quando precisamos pesquisar sobre o passado, recorremos a períodos históricos. Verdadeiro ou falso? V de verdadeiro. Isso aqui é um V, tá? V na Libras. Esse aí não. Essa está correta. Os fatos são organizados pelos historiadores, respeitando o tempo em que aconteceram. Correto ou incorreto? Correto. Então, isso também você não vai marcar. O historiador é a pessoa responsável por pesquisar, reunir e comentar informações a fim de conhecer e compreender alguns fatos. Correto ou incorreto? Correto, e muito. O historiador se baseia em registros escritos sonoros orais, conhecidos por fonte. É verdadeiro também, é correto, então isso também não vai marcar. Será que é a última? Os documentos não possuem muita importância para o estudo dos fatos históricos. Essa é a errada. Aqui está dizendo que não possui importância. Os documentos possuem importância e muita. Então, vocês vão marcar apenas a última alternativa. Compartilhe a foto da sua tarefa de classe que eu quero ver. E para casa, vocês responderão a página 111. Apenas a 111. As outras páginas responderemos nas próximas aulas. Então, não tem porque se avexar. Nada de se avexar. Responde apenas a 111. Vocês têm outras aulas para acompanhar. Então, para não ficar tanta tarefa assim, vamos fazer de pouco a pouco que a gente conclui. Tudo bem? Eu não poderia ir embora sem falar para vocês o que significa a carta régia. Você deve estar pensando, mas o que é essa tal de carta régia? Vamos ver. A carta régia foi um tipo de documento histórico que era assinado pelos monarcas. Monarca significa reis. Este documento oficial era empregado e assinado por autoridades portuguesas a fim de instituir alguma determinação permanente e obrigatória. Eles assinavam essa carta régia, dizendo para toda a população que o que estava escrito naquele papel era algo que era permanente, ou seja, para sempre, e que era obrigatório. Todo mundo devia fazer aquilo que estava escrito no papel. No Brasil, a carta régia foi utilizada em 1701, em 1785 e em 1808. Nessa última ocasião, a carta apresentava o decreto de abertura dos portos das nações amigas. É possível dizer que a carta régia era um instrumento legal da coroa de Portugal. Também chamado de ordem régia, o documento teve grande importância no Brasil colônia. A carta régia de abertura dos portos, por exemplo, foi uma das primeiras iniciativas de Dom João após a mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Essa carta régia que foi assinada, ela abriu os portos do Brasil para que eles pudessem comercializar, vender, trocar produtos com outros países. Deu para entender o que é a carta régia com essa explicação? Tudo bem, minha gente? É a nossa aula de história. Nós vamos encerrar agora. Quaisquer dúvidas, entre em contato através do aplicativo. Fotografem a tarefa de classe e de casa das duas que eu quero ver. Eu preciso ver quais foram as respostas que vocês colocaram e dar algumas orientações se for necessário. Combinado? Tenham todos um excelente fim de semana. Sextou para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Ao terceiro ano a gente se vê. Tchau, tchau.